Você está com um problema para conseguir alugar um imóvel aqui na Austrália? Esse vídeo é para você. Então fica atento com a situação que está na Austrália hoje, onde está todo mundo procurando aluguel, os aluguéis estão subindo, as pessoas não estão encontrando casa ou estão com muita dificuldade de serem aprovados. Se qualquer uma dessas situações se aplica a você, esse é o seu vídeo. Então hoje eu vou estar compartilhando algumas das melhores dicas que eu tenho para que você aumente as suas chances de conseguir alugar o seu imóvel. Vai depender de muitos fatores, mas eu posso te garantir que durante esses quase 10 anos de Austrália eu utilizei e reutilizei muitas delas, e aí com isso você consegue construir uma história e vai melhorar as suas chances. Então fica comigo, aproveita que esse vídeo é um conteúdo que nunca foi publicado nem lá no Instagram, nem aqui no YouTube. Eu vou mostrar para você como melhorar as suas chances. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero deixar isso sempre muito claro. Nada vai garantir que a sua aplicação vai ser successful. Nada. Não tem como. Não existe simplesmente uma fórmula mágica que vai fazer você ser aprovado. Por quê? Vão depender de diversos fatores, dependendo da imobiliária, vai depender da região, dependendo da cidade, vai depender de muitas coisas, tá? Então, o que eu quero compartilhar com você hoje são algumas das melhores dicas que eu já utilizei aqui na Austrália para conseguir imóveis. Querendo ou não, eu e a Marília já moramos em diversos lugares, tivemos que mudar porque o apartamento foi vendido ou porque nós queríamos mudar de região ou até de cidade. Afinal de contas, nós já moramos em Sydney, Adelaide e hoje moramos em Gold Coast. Então nós temos um pouquinho de experiência, tanto dentro da cidade quanto mudando de estados, tá bom? Então até vou abrir aqui um parênteses que se você quiser um conteúdo que eu mostre para você como a gente se organizou financeiramente, como fazer essa mudança de estado, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo para você também, tá bom? Mas vamos lá, vamos partir aqui para a dica número 1 do que você pode fazer para melhorar a sua aplicação. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: essa área, essa região, essa casa, apartamento é o ideal para você ou não? E as pessoas não param para pensar nisso. Por quê? Porque depois lá para frente que eu vou estar falando em questão de custo, se o pessoal que oferece às vezes mais, o que a gente tem que pensar? Se você tem o seu orçamento organizado, o que você vai perceber? Que talvez você pagando um pouco mais do seu aluguel, você vai gastar menos talvez em transporte ou até mesmo não tanto no transporte, mas no tempo de deslocamento para o seu trabalho. O que você tem que levar em consideração? Quanto que você economiza em outras áreas? Por quê? Talvez você vai estar pagando aí 10, 20, 30 dólares a mais por semana no seu aluguel, porém está economizando tanto quanto ou até mais porque você está morando numa outra região. Ao mesmo tempo, você tem que considerar, caso você esteja gastando, além de estar pagando mais no aluguel, você vai ter mais tempo de deslocamento e você está pagando mais em outros custos. Então isso é importante e isso é relevante também quando você troca de estado, tá? Então eu lembro quando a gente mudou de Sydney para Adelaide, o nosso custo de aluguel caiu em quase 50% na época, lá no começo de 2018. Então isso foi muito bom pra gente, mas a gente tinha que estar atento. Será que o custo de energia elétrica é mais alto ou não? Enfim, você tem que considerar isso também na hora de fazer a sua aplicação e de escolher a região que você vai morar. Segundo ponto aqui, gente, é em relação à inspection em si. O que acontece? Eu vi muito isso. Eu e a Marília íamos para as inspections e aí eu vi a gente totalmente todo mulambo, todo sujo, todo esculhambado e gritando, falando, gente no telefone, fazendo vídeo para os outros, que até acontece isso, né? Você pede para algum amigo seu representar você lá na inspection e ele vai ficar gritando sem fone de ouvido, falando. Gente, isso deixa uma impressão muito ruim. Por quê? Você tem que ir na inspection pensando com a cabeça, não com a sua, mas sim com a cabeça da imobiliária, do real estate agent, da pessoa que está ali organizando, vendo todo mundo. Então vá bem apresentado, vá com uma roupa limpa, não faça barulho, não fique incomodando os outros, peça licença, seja educado. Parece bobagem, mas as pessoas não fazem isso. Então quando você está lá, você tem a sua primeira impressão de fazer as pessoas lembrarem de você, porque quando você aplica, você é só mais um número, você é mais um e-mail ou uma entry no sistema deles. Então como é que você vai fazer para se destacar e nesse caso positivamente, para que eles lembrem de você, tá bom? Então esse é o grande ponto. Vá na inspection, se porte bem, deixe uma boa impressão com aquela pessoa e pode ser que ela é quem vai decidir a sua aplicação no final das contas. A dica número 3 é em relação à documentação. Muita gente
falha neste step. E eu já conversei com os próprios real estate agents, as pessoas que cuidam ou cuidavam das nossas casas, ou que cuidavam das casas que a gente morou, e eles sempre falavam a mesma coisa. Gente, as pessoas não mandam a documentação certa. Vá lá, tire alguns minutinhos, coloque o nome bonitinho, bota lá o seu nome, nome do seu partner, da sua partner, qual que é o documento que você está querendo, separa ali por ordem, coloque o númerozinho, você pode colocar, por exemplo, 1 ponto, e aí bota lá Financial Records, 2 pontos, References, 3 pontos, bababá, você coloca isso em ordem, mostre que você é organizado. Novamente, facilite a vida de quem está verificando a sua aplicação. Pensa se fosse você gostaria de receber tudo esculhambado, com o nome bagunçado, com tudo errado. Não, gente, ajuda as pessoas a ajudarem vocês. Então, documentação, coloquem lá o que eles querem ver. Se você tem um emprego estável, vão pedir muitas vezes bank statements de 2, 3 meses, às vezes até mais, se você tiver. Vão pedir se você tiver investimentos. Se você quiser mostrar uma parte do que você tem investido, coloca lá também. Você não precisa mostrar tudo, mas é uma forma de você dizer que você tem aquele dinheiro investido. Por quê? De novo, eles querem saber como que você vai se sustentar. Se você tem dinheiro, se você tem uma renda recorrente. Se tem mais de uma pessoa aplicando, mesma coisa. Separe por nome, separe todos os incomes, tudo que você ganha. Se você tiver a sua empresa, coloque uma carta do seu contador, coloque o seu tax return. Seja o que for possível, o que for, obviamente, não for lhe expor nenhuma informação sigilosa, alguma coisa que vai lhe prejudicar, ou que possa lhe prejudicar, pense sobre isso também. Coloque a sua história, escreva alguma carta. E por que eu digo isso? Porque alguns websites você tem uma opção de um campo de notes, ou que você quer escrever alguma coisa para aquela aplicação em si. Então é como se estivesse aplicando uma vaga de emprego. Vá lá, coloque quem são vocês, o que vocês fazem, o que isso vai fazer a diferença entre centenas de aplicações. Você tem que se destacar e você precisa ser o escolhido ou a escolhida. Então não bobeia com isso, porque documentação é o mais importante no final das contas. E aqui, passando uma dica extra, é o seguinte: quando eu conversei com um dos últimos real estate agents que cuidam de condomínios aqui em Gold Coast, ele falou o seguinte: o que a gente tem que pensar, gente? Quando você está aplicando, ele tem uma responsabilidade de escolher o melhor tenant para o dono da casa. Então o que ele vai pensar? Ele vai tentar se assegurar o máximo com documentação, com histórico, para que ele faça essa escolha e ele não seja responsável. Vai que acontece alguma coisa com você, você perde seu emprego, você deixa de pagar esse aluguel, a seguradora vai em cima do dono e o dono vai em cima de quem aprovou essa pessoa. Então quanto mais você conseguir provar para essa pessoa que está lhe selecionando que você tem uma segurança financeira para pagar esse aluguel, é isso que você tem que pensar. Sempre tenha isso em mente na hora de fazer a sua aplicação. Uma coisa que quase ninguém sabe e as pessoas não falam sobre isso é sobre o Tenant Ledger. O que é isso? É como se fosse o seu histórico, é um documento que você vai pedir para sua imobiliária quando você sai daquele imóvel ou quando você está prestes a sair, porque ele vai mostrar todo o seu histórico de pagamento, se você teve algum problema ou não. Peça também histórico das inspections que foram feitas lá, porque se foi feita uma inspection, tá tudo de acordo, tá tudo bonitinho, você tem que ter lá no seu histórico de que, olha, foram feitas número X de inspections num período de 1, 2, 3 anos, sei lá quanto tempo você morou naquela propriedade e tá tudo bonitinho. Esse aqui foi o report, esse aqui foi o outcome, por exemplo, se estava tudo limpo, se foi excelente. Enfim, pegue isso, porque isso as imobiliárias podem pedir entre si. Elas vão perguntar para a sua antiga imobiliária: como é que foi o Raul, como é que era a Marília? Eles vão pedir essas informações. Eles podem fazer também o reference check, isso é muito importante. Peça para as imobiliárias que você já teve contato o seu rental ledger. E para isso, já vai para a dica número 5 ou 6, já até me perdi aqui o número de dicas que eu estou passando. O que é importante? As pessoas cometem um erro básico aqui na Austrália. Quando você coloca lá, você tem o seu pagamento e as imobiliárias vão pedir para você agendar esse pagamento. Então vamos dizer aqui que o pagamento da sua imobiliária era numa sexta-feira. O que as pessoas geralmente fazem? Elas colocam o pagamento do aluguel para a sexta-feira. O que a gente já percebeu que a gente não sabia de outras pessoas que tinham problema com isso, mas o nosso pensamento sempre foi: bom, vamos pagar adiantado 1, 2 dias com antecedência, porque vai que dá algum problema com o banco, vai que atrasa alguma coisa, se não sei, pode acontecer. E aí as pessoas fazem o quê? Elas pagam no dia. Então se acontece algum problema e o dinheiro não cai na conta da imobiliária, então é importante, não é quando sai da sua conta, o importante é quando cai no dinheiro no bolso de quem está cuidando, seja do dono diretamente ou da imobiliária. Porque se esse dinheiro não cai naquela data que foi acordado, vai cair no próximo
próximo business day, ou no outro, no seguinte, e etc. Então eu já vi casos de pessoas que tinham pago, entre aspas, on time, sempre em dia, por meses e meses. Quando elas foram pedir a documentação, tava lá que todo mês a pessoa, ou toda semana, a pessoa pagava atrasado. Mas por que não? Mas eu paguei, tava certo na minha conta, na data certa. Não importa, o que importa é quando cai na conta da imobiliária, na conta de quem é o dono da propriedade. Então, se você puder, tiver condições, se organize financeiramente e pague 1-2 dias antes para evitar isso acontecer também. Então, as duas últimas dicas aqui, que são atualizações, são informações que você precisa estar ciente. Primeiro, aquilo que eu falei lá no começo de você talvez oferecer mais pela propriedade, não necessariamente você precisa fazer isso, mas você tem que entender que tem pessoas que estarão fazendo. Elas vão oferecer de 5, 10, 20, 30, 50 dólares a mais por semana para tentar pegar aquela propriedade. Já conversamos também com pessoas que dizem que não é isso que vai necessariamente garantir que você vai pegar aquela propriedade. Porém, pode ajudar? Pode. O que eu tenho escutado também é que muita gente tem oferecido, no final das contas, o dono, a dona vai dizer o seguinte: não, tudo bem, a gente vai manter pelo aluguel que era o que estava acordado, você vai pagar isso, mas também tem gente, obviamente, que aceita esse pagamento extra e tá tudo bem, e você tem que estar ciente. Será que isso cabe no seu orçamento? E aí volta para a dica número 1 ou a dica número 2. Será que você está alugando na região certa? Será que isso está dentro do seu orçamento? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E a última dica que eu quero dar aqui é que muita gente também estava oferecendo pagamentos do aluguel em advance, ou seja, pagando adiantado. Muita gente oferecendo aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. E tem lugares aqui na Austrália, inclusive em Queensland, onde eles não estão aceitando mais isso. Virou lei, você não pode oferecer esse período de adiantamento do seu aluguel, tá? Então só fique ciente para você não ficar numa situação ali um pouco awkward, que você não sabe, puxa, desculpa, eu não sabia. Então pesquise, saiba se você pode, se você não pode, se isso é uma prática comum ou não. Converse com as pessoas para entender. Você tem que deixar claro também que a sua intenção não é tentar comprar aquela pessoa que está ali com você, mas sim buscar uma informação e também mostrar que você tem uma saúde financeira interessante e que vai ser, de novo, trazer segurança para quem está alugando o aluguel para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu poderia ficar falando aqui por mais uma meia hora tranquilamente, passando outras e outras dicas, coisas que são detalhes que se aplicam a alguns casos específicos. Às vezes as pessoas têm animais, ou as pessoas têm filhos, enfim, tem outras dicas aí que eu posso compartilhar com vocês. E como sempre, deixem nos comentários aqui se vocês têm alguma ideia de algum outro vídeo, algum assunto que possa ser interessante para vocês. Tá bom? Por aqui eu desejo uma ótima sorte para você na busca dos seus aluguéis, na busca da sua casa, na busca de conseguir um aluguel aí, que seja um lugar bom, que seja realmente um local que vocês se sintam bem, que vocês se sintam produtivos, que vocês possam descansar. Isso é fundamental. A gente trabalha muito aqui na Austrália, a gente rala aqui, ó, nosso dinheiro sempre muito suado. O que eu quero é realmente compartilhar essas dicas com vocês e peço, se você tem alguém que está procurando imóveis também para alugar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que algumas dessas dicas vão ser úteis para você, para melhorar aqui. E como eu falei, não tem como garantir? Não tem. Depende da sua situação, depende do seu histórico também. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fica aqui, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e não perde. Lá no Instagram todo dia eu tô postando conteúdo, tô respondendo as perguntas de vocês, tô trazendo aulas, tô trazendo masterclasses de criptomoedas, investimentos, ações, em tudo o que você quiser. Então vai lá, não perde. Todos os dias eu tô no Instagram e não esqueça, se você quer saber mais sobre negócios, empreendedorismo, investimentos, finanças pessoais, aqui é o seu lugar, tá bom? Então espero vocês e até o próximo vídeo.